Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando, ok? O vídeo de hoje ele vai servir como uma resposta a algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo acerca do Malafaia, né? E muitos comentários desnecessários de pessoas desvairadas, né? Não cheguei a ler todos os comentários, mas eu também percebi que existiu comentários de pessoas sinceras, né? Acredito que até mesmo vindo de pentecostais. Teve um rapaz que me fez uma pergunta e uma dúvida sincera, né? Sem faltar com respeito, e eu fui lá com muito amor e respondi, né? Sem problema algum. Acredito que a minha resposta serviu para ele. Ele acabou dando até like, né? Mas existem outras pessoas desvairadas, né? Desprovidas também de um bom caráter cristão, que ao invés de discutir aquilo que eu destaquei no vídeo, comentou coisas que não tinham nada a ver, né? Chamando eu de babaca. Vocês vão perceber aí no vídeo que nós vamos destacar. Se quiser dar uma pausa, dê uma pausa aí para ler os comentários, né? De pessoas desprovidas de bom senso, né? Falaram até da minha barba, né? Pastor, primeiro que eu não sou pastor, tá? Já começou o equívoco aí. Pastor, tem que tirar a barba, né? A santidade tá na barba. Olha que comentário de pessoas totalmente malucas, desvairadas, lunáticas, acéfalas. Eu quero saber onde está na Bíblia que a santidade está na barba. Pelo contrário, Jesus diz em João 7,24, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Aí vocês, até mesmo alguns calvinistas, né? Alguns já me chamaram lá no Face de hipercalvinista. Por quê? Porque vocês não gostam quando eu não considero os pentecostais como irmãos em Cristo. Aí vocês entendem a razão porque não os considero como irmãos. Primeiro, eu não considero como irmãos porque a doutrina deles é uma doutrina herética, blasfema, diabólica, porque eles diminuem o Deus bíblico, o Deus que a Escritura apresenta. O Deus dos arminianos e dos pentecostais é um Deus medíocre, fraco, tá? É um Deus que se submete à vontade humana, então esse não é o meu Deus, não é o Deus bíblico, logo eu não os considero como irmãos. Então a doutrina deles, né? Nós cremos na justificação somente pela fé em Cristo, mas não é assim que funciona na prática, porque vocês percebem que eles vão criar listinha de regras para ser salvo. Então não é justificação somente pela fé em Cristo, é justificação e mais corte a barba, né? É mais justificação e não use calça, irmã. É mais justificação pela fé em Cristo e mais e não use brinco, irmã. Não use uma maquiagem, percebe? Então não é justificação somente pela fé em Cristo. Então não é sola fide. É justificação e mais uma listinha de regras moralistas, humanistas, arcaicas, farisaicas que vão criar, tá bom? Então eles não são irmãos, primeiro ponto, porque eles negam as doutrinas bíblicas de um Deus soberano e de um Cristo justificador. Primeiro ponto. Segundo, não os considero como irmãos porque eles assumem o papel do diabo. Conversa aí com o pentecostal arminiano. Estou falando até de cara famoso aí, no nosso contexto. Ok? Vocês sabem que deturpam comentários de João Calvino, de Martim Lutero. Essa raça desgraçada, canalhas, bandidos, que deturpam, fazem falsas acusações quando dizem João Calvino era homossexual. João Calvino matou Miguel Servetti. Lutero fez isso e aquilo. Então eles fazem calúnias, falsas acusações, não somente dos reformadores, mas também de muitos de nós reformados. Então eles assumem o papel do diabo, demonstrando que são filhos do diabo, caluniando os irmãos. Ferindo o mandamento que diz não levantarás falso testemunho. Estas são duas razões, e acredito que são suficientes para não considerá-los como irmãos. Eu destaquei aqui alguns pontos interessantes.
Os textos bíblicos que eles citaram, os 4 mais famosos citados por pentecostais, que citaram lá no vídeo, e eu vou fazer apontamentos nele agora, ok? Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Vamos lá? Vamos conferir? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aí comentaram lá, olha, Deus, o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje no presente. Tá, e onde é que eu disse, meu Deus do céu, no vídeo, e eu quero que me prove algum sensacionista que diga que Deus não pode operar os grandes feitos e milagres que ele fez no passado? Ele pode. Mas os milagres operados no Antigo Testamento e nos dias de Jesus e dos apóstolos serviram para um contexto específico. Lá nos dias de Faraó no Egito, Moisés enviando as pragas, serviu como os milagres serviu para trazer juízo sobre Faraó e desmascarar os deuses falsos. Lá no deserto do Sinai também, Deus providenciando os milagres para preservar a vida do seu povo. Nos dias de Elias e Eliseu, houve grandes milagres, mas tinha um propósito: tirar o povo de Israel da idolatria e trazê-los para Deus novamente. Pega nos dias de Jesus e dos apóstolos, confirmar que Jesus de fato era o Messias. Pega nos dias dos apóstolos os milagres. Era para ratificar, corroborar que o ministério dos apóstolos era um ministério divino, que não vinha da parte dos homens, mas da parte de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 1 que os judeus pediam milagres, e é por isso que os apóstolos operavam milagres. Hoje não há mais apóstolos, hoje não é mais necessário operar milagres, contextos são outros. E se eles não crerem na pregação do evangelho, na exposição fria e crua das escrituras, eles, os ímpios, os incrédulos, ok, não crerão se virem porventura um milagre. Aliás, eles viram Lázaro ressuscitar, um grande feito, um milagre espantoso e extraordinário. Mas os que viram, inclusive a elite religiosa, os fariseus estavam lá, João capítulo 11, os mesmos que viram não acreditaram ainda que Jesus era o Messias. O fato é que Deus não usa os olhos dos homens para que eles creem em Deus. Tem que fazer um grande feito para se crer. Não, Deus usa a audição para que eles ouçam a mensagem do Evangelho e creiam de fato. Paulo diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Ponto final. Aí quando eu vejo o pentecostal falando dos milagres, inclusive lá nos comentários eles falavam, olha, eu quero ver os milagres de vocês. Sabe quem pedia no contexto da reforma do século XVI? Sabe quem pedia milagres? Me apresentem os milagres de vocês. Onde é que estão os nossos feitos? Sabe quem pedia para os reformadores naquele contexto? A Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana dizia para os reformadores, apresentem para nós os milagres de vocês. Nós temos a nossa história e nós podemos apresentar a nossa história de milagres. Mas onde é que estão a história de vocês, reformadores dos milagres? Sabe o que os reformadores respondiam? Respondiam enfaticamente, os nossos milagres estão nas escrituras, respaldados pelo ministério dos apóstolos. Sola Escritura. Ai, vocês dizem que Deus não pode operar. Eu quero que alguém me prove na minha fala que Deus não pode operar milagres. Deus é imutável. Malaquias 3:6. Logo ele pode. Deus é soberano. Logo eu não vou engavetá-lo. Mas vocês têm... É uma análise superficial que eu fiz aqui, mas vocês têm de analisar o contexto da época, que era necessário os milagres para aquele contexto. Tá bom? O que o texto está dizendo? Eu perguntei isso para uma moça, um contexto, ela respondeu para mim com a pergunta, pra quê? Pra quê? Aí percebe o nível de ignorância deles? Até mesmo nas respostas, né? Ao invés de colocar nas respostas mas como um contraste, eles colocam mais de adição. Então, primeiros erros de português ali, eles querem palpitar em teologia. São os palpiteiros internet, que não sabem nem escrever direito e quer palpitar em teologia. Mas vamos lá. Hebreus 13:8, eu vou responder aqui.
Qual é o contexto? A moça perguntou, para quê? Aí depois ela disse, o contexto está em toda a Bíblia. Aí eu respondi para ela, lógico, queria que tivesse onde? No Alcorão? Mas o que diz o contexto? Vamos lá, Hebreus 13, olha o contexto, verso 7 e verso 9. Há duas possíveis respostas aqui. O texto bíblico só tem uma resposta. A Bíblia não pode ser relativizada. Mas há duas respostas possíveis dos eruditos. Veja, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O escritor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ok? Ele está falando dos pastores que eram fiéis à palavra de Deus. Note que, num contexto geral da carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus foi escrita num contexto de ferrenha perseguição, e ferrenha perseguição não por parte dos romanos, ok? Mas por parte dos próprios compatriotas ali dos hebreus ou dos judeus. Um judeu se convertia ao cristianismo, um parente judeu, ou alguém muito próximo, um amigo, enfim, se opunha a essa conversão e até mesmo resultava em perseguição e morte. Então, nesse contexto da carta aos Hebreus, muitos cristãos estavam morrendo em decorrência da perseguição por amor a Cristo e ao Evangelho. Então, o que ocorre? Muitos pastores, inclusive, estavam sendo mortos. E aí, o escritor da carta aos Hebreus está dando essa tônica. Olha, lembrai-vos dos vossos pastores. Eles eram leais à palavra de Deus. Eles eram pastores fiéis. Eles morreram. Eles passaram. Mas Jesus é o supremo pastor, ok? Logo, ele sendo pastor, ele não morre, ele não passa como os pastores terrenos. Mas ele é imarcessível, isto é, ele é imutável, ele subsiste de geração em geração. Pronto. Esta é a primeira resposta. Logo, Hebreus 13:8 não se refere à maneira de Cristo agir, mas àquilo que ele é. Isto é, ele é imortal, imarcessível. Uma segunda resposta é dada no verso seguinte, verso de número 9. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Existe uma segunda possível resposta que diz o seguinte. Essa expressão doutrinas várias e estranhas tem a ver com o contexto do século I. Por quê? Porque naquele contexto, a igreja era ameaçada por doutrinas heréticas e blasfemas que já imiscuíam-se em seu contexto no século I. Uma dessas doutrinas, a que atacavam a deidade de Jesus, era exatamente o gnosticismo, a palavra grega gnose, que significa conhecimento. E os gnósticos, uma das teorias, das teses, das doutrinas que eles apregoavam, era tentar diminuir a divindade de Jesus. É por isso que o escritor fala, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Ou seja, o escritor da carta aos Hebreus está enfatizando que Jesus permanece o mesmo. Não era o que os gnósticos ensinavam. Não era o que as doutrinas estavam tentando reduzir a sua divindade. Não, ele continua sendo o mesmo Deus. Por isso ele diz, ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Olha um outro texto que eles usam. Mover montanhas. Vamos lá? Mateus, capítulo 17, o verso de número 20, Jesus disse, por causa verso 21, eu vou comentar o 20. Verso 20, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se não tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de ser que ele vai passar, e nada vos será impossível. Eu quero que me prove em toda a história da igreja alguém que tinha fé para remover montanhas. Olha, eu creio que ninguém seria maluco em falar que Agostinho era incrédulo. Ou que Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Bunyan, John Owen, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, R.C. Sproul eram homens incrédulos. Homens incrédulos, ok? Eu quero que alguém me aponte dizendo que os caras eram carnais ou incrédulos. Porque eles não tiveram... O texto diz, se vocês tiveram fé, vocês vão remover montanhas. Me prove que eles removeram montanhas ao longo da história da igreja. Mas, de novo, vamos para o contexto. Qual é o contexto? Desde o verso 14, a cura de um lunático. O pai traz o seu filho, que estava sofrendo de epilepsia, ok? E o texto diz
que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio do garoto. Adendo, nem toda epilepsia é demônio, tá? Mas nesse caso era. No Evangelho, se eu não me engano, em Marcos 4 ou em Mateus 4, Jesus faz a distinção, ou melhor, o evangelista Mateus ou Marcos faz a distinção de epilepsia e possessão demoníaca. Então, nem toda epilepsia, isso é coisa de mentalidade pentecostal desvairada, tá? Que diz que toda epilepsia é demônio, porque não é, ok? Não fala asneira, bobagens, tá? Para deixar as pessoas mais desesperadas do que já se encontram, tá bom? Então, note. Nesse caso, a epilepsia era demônio. Os discípulos não conseguiram expulsar. E aí Jesus fala sobre montanha e fala da pouca fé. No verso 21 ele fala, mas essa caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Esse texto, em alguns manuscritos mais antigos, não consta. É por isso que alguns manuscritólogos dizem que isso foi um acréscimo de um escriba ou dos tradutores. Porque o texto, ou melhor, o contexto é mais harmônico com as palavras de Jesus no verso 20 que consta nos originais gregos mais antigos. Porque o verso 21 diz que a caça de demônios não sai senão pela oração e pelo jejum. Mas no verso 20 Jesus diz que a casta de demônios, Jesus vai dizer que é por causa da pouca fé dos discípulos. Logo, os demônios não saíram por causa da incredulidade. Não foi por falta de oração nem pelo jejum, mas por causa da incredulidade dos discípulos. Então, alguns dizem que o verso 21 não consta nos manuscritos mais antigos e originais. Agora, note, meus irmãos, que Jesus usa a expressão montanha. Por quê? Porque na mentalidade judaica, montanha era algo extremamente difícil. Ok? Quase que impossível. Por isso que o salmista, no Salmo 121, ele diz assim, que elevava os olhos para os montes, de onde viria o socorro? O meu socorro vem do Senhor, ou seja, não vem dos montes. Por quê? Porque na mentalidade dos judeus, a montanha era algo extremamente difícil e quase impossível. E isso está se harmonizando com o contexto. Por quê? Porque de fato as montanhas, ou melhor, de fato a libertação do garoto foi algo extremamente difícil para os discípulos. Aliás, foi algo impossível. E Jesus está dizendo, olha, falta fé para vocês. E ele usa aquele contexto dizendo, foi algo extremamente difícil. E por isso que ele usa a expressão montanha, porque se harmonizava com todo o contexto judaico da época. Então, quem não conhece interpretação bíblica, hermenêutica, aí deturpa o texto. Aí não entende o que é linguagem hiperbólica, não sabe que Jesus está utilizando uma linguagem hiperbólica no texto, e aí força dizendo, nós se tivermos fé, vamos conseguir remover montanhas. Me prove que algum dia você conseguiu remover montanhas. Me prove, não prova nada essa argumentação de vocês. Olha um outro texto interessante que eles citaram. Que Jesus falou em João 14, verso de número 12. Deixa eu conferir aqui rapidamente. João, capítulo 14, verso de número 12. Jesus diz que aquele que crê nele fará as obras que ele faz e as fará maiores ainda do que ele faz. E ele continua dizendo, porque vou para o meu Pai. Note, deixa eu guardar aqui a Bíblia rapidamente. João 14, 12 foi citado nos comentários também. Olha, Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Mas em que sentido obras maiores? Porque até hoje na história da igreja ninguém operou. Se vocês entendem que obras maiores são curas e milagres, me prova na história da igreja alguém que fez mais feitos do que Jesus. Ressuscitar mortos, curar leprosos, curar cegos, curar paralíticos, assim como Jesus. Eu quero que vocês me provam. Quando Jesus fala sobre obras maiores, o poder ali... Obras maiores não significa maiores em poder, mas sim maiores em extensão. Olha aqui, eu vou ler alguns comentários. Eu poderia, é claro, meus irmãos, usar muitos comentários aqui, comentaristas, mas eu acredito que esses já são suficientes para elucidar ou clarificar a questão. Eu não vou usar todos por uma questão de tempo, mas eu creio que esses já vão ajudar. Veja alguns comentários, por exemplo, do irmão
Marvin Vincent, que foi um estudioso da língua grega, não é palpiteiro de internet não, tá? É cara, comentarista de peso, erudito, cara que conhece grego, tá? Não é palpiteiro de internet não. Olha o que diz Marvin Vincent, que foi um estudioso do vocábulo da língua grega. Olha o que ele diz sobre essa questão, que os que creem em Jesus fariam obras maiores. Vamos lá? Não é palpiteiro de internet, tá bom? Ele disse assim: obras maiores, não milagres mais notáveis, mas referindo-se à obra mais abrangente do ministério apostólico sob a dispensação do Espírito. Essa obra era de uma natureza mais elevada que as meras curas do corpo. Daí ele vai citar Godet. Diz assim: aquilo que foi feito por São Pedro no Pentecostes, por São Paulo em todo mundo, aquilo que foi feito por um pregador comum, um único crente, ao trazer o Espírito para o coração, não pôde ser feito por Jesus durante sua jornada neste mundo. O ministério pessoal de Jesus na carne deve ser um ministério local. Apenas sob a dispensação do Espírito ele pôde ser universal. Ok? Deixa eu guardar aqui. Olha o que diz um dos comentaristas do comentário bíblico Vida Nova. Inclusive o grande calvinista, comentarista, um dos teólogos mais conceituados da atualidade, D.A. Carson, comenta também. Olha o que diz em dado momento. Um dos comentaristas diz assim: quem crer em Jesus fará as obras que ele fez e maiores fará. Jesus tinha deixado bem claro que quem cresce nele daria continuidade ao que ele tinha vindo fazer, mas a afirmação de que faria coisas maiores só pode ser entendida à luz do período posterior à ressurreição, quando o evangelho seria proclamado. Fica claro que as coisas maiores podem ser feitas somente porque Jesus está indo para o Pai. O livro de Atos é uma evidência do cumprimento desta previsão e hoje a propagação mundial do cristianismo é mais um sinal destas coisas maiores. Mais um grande comentarista. Olha o que diz, por exemplo, William Hendricks. Ele diz assim, que em grande parte as obras de Cristo consistiam em milagres. Ok? Consistiam em milagres no reino físico, realizados principalmente entre os judeus. Quando agora ele fala em obras maiores, com toda a probabilidade está pensando naquelas obras em conexão com a conversão dos gentios. Essas obras eram de caráter mais elevado e maiores em escalas. Olha o que diz também J.C. Ryle, ok? Maiores obras significam mais conversões. Não há obra maior do que a conversão de uma alma. Olha o que diz, por exemplo, deixa eu abrir aqui. O grande pastor batista John MacArthur diz assim: Jesus não se referia a maiores coisas em questão de poder, mas em dimensão. Eles se tornariam testemunhas do evangelho por todo o mundo através do poder do Espírito Santo que habita e enche seus corações, levando assim muitas pessoas à salvação, pois o Consolador habita neles. O foco está na esfera espiritual e não nos milagres físicos. Comentário do irmão MacArthur. Veja, por exemplo, o grande comentarista também, William MacDonald. Ele diz assim: em Atos lemos sobre os apóstolos realizando milagres de cura física semelhantes aos do Senhor, mas também lemos sobre milagres maiores, como a conversão de 3.000 no dia de Pentecostes. Sem dúvida, quando o Senhor usou a expressão maiores obras, se referiu à proclamação mundial do Evangelho, à salvação de tantas almas e à formação da igreja. É maior salvar almas do que curar corpos. Comentário do grande comentarista William MacDonald. Deixa eu guardar ali. Veja agora o comentário do reverendo Augustus Nicodemos. Embora o termo obras possa se referir aos milagres que o próprio Cristo realizou, é mais provável que ele se referia à evangelização e à conquista de almas, sendo essas as únicas obras dos apóstolos consideradas mais importantes que os feitos de Cristo. A verdade é que, em 2000 anos de história do cristianismo, nunca ninguém conseguiu operar os milagres de Jesus. Grandes comentaristas. Agora você quer bater de frente com esses caras? Eu citei pelo menos 6 ou 7 comentaristas, mas eu poderia citar muito mais. Warren Rice, F.F. Bruce, ok? Muito mais. Charles Swindoll.
Mas eu creio que esses foram suficientes para tentar abrir essa mente fechada de vocês. O que eu quero dizer é que não basta citar texto bíblico. Cadê comentário? Cadê exegese? Percebe? Resumindo tudo que eles falaram, o que é João 14 e 12? Que fariam obras maiores. Não é sinais, tá? Eu vejo comentários aí. Jesus prometeu fazer maiores sinais. O texto não fala de sinais, fala de maiores obras. Não deturpe o texto. Resumindo e sintetizando tudo que eles falaram, as maiores obras que os discípulos de Jesus posteriores fariam seria a proclamação do evangelho aos homens. Seria o evangelho sendo estendido ao mundo gentílico. Percebe? Jesus disse que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Atos 1 e 8. Portanto, este é o sentido do texto. Ok, meus irmãos? Eu espero tê-los ajudado. Eu destaquei mais alguns pontos interessantes, mas eu creio que já foi suficiente para os irmãos, né? Aqueles, de fato, quando eu chamo de irmãos, é aqueles que, de fato, sabem que eu estou com a verdade, não porque eu sou o dono da verdade, mas eu sou filho da verdade, tá bom? E a minha análise é no texto bíblico. Eu sempre confiro nas escrituras, tá bom? E aqueles realmente que entendem isso, eu não tenho dificuldade de chamá-los irmãos em Cristo. E a minha oração é que Deus abra a mente dos bitolados, cegos, idólatras e tolos pentecostais que são presas fáceis pelos falsos profetas. E os falsos profetas? Os falsos profetas, vamos orar. Teve um que falou, vamos orar. Os falsos profetas, eu oro para Deus trazer juízo sobre eles. Porque a minha Bíblia não manda ninguém orar por falso profeta ou falso mestre. A minha Bíblia manda refutar, contradizer e confrontá-los. Ok? Se você defende essa laia, é porque você é um deles. Ok? Eu espero tê-los ajudado, meus irmãos. Abraço.